Vão agora os profissionais do UNIAP, a psicóloga Flaviane Ribeiro, a assistente social Michele de Carvalho e o professor William Vieira vão nos dar alguns caminhos para que os profissionais da escola possam abordar essa temática com a comunidade escolar, particularmente com os alunos. Para quem não conhece ainda o UNIAP, esse é um setor da SME formado por psicólogos, assistentes sociais e professores que desenvolvem projetos e ações diretamente nas unidades escolares, visando os cuidados e as questões psicossociais que costumam surgir durante os processos de ensino e aprendizagem. E o UNIAP também coordena o PROINAP, que é o Programa Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares. Provavelmente esses profissionais já devem ter desenvolvido alguma ação aí na sua escola. Bom, sua vez, Michele, você é assistente social da rede, né? Então, como é que essa experiência da Herbert Moses pode se transformar num instrumento potente para o fortalecimento da identidade e do sentimento de pertencimento da comunidade escolar e, assim, claro, diminuir as situações de conflito na escola? Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, dialogando sobre um tema tão sensível, tão presente nas nossas vidas, não só na escola, mas na sociedade como um todo. E, Patrícia, essa é uma excelente questão, porque o fortalecimento da identidade e desse sentimento de pertencimento da comunidade escolar, ele pode ser um importante aliado no enfrentamento às violências na escola. Mas a gente tem que ficar atento, a gente tem que levar em consideração, a gente não pode perder de vista, né, que existem diversas manifestações de violência na escola. A violência ela não se resume a uma violência simplesmente uma violência física entre os alunos, né? Existem várias formas de violências, como a Flaviane já mencionou, são violências, né? A gente não deve tratar simplesmente no singular. E porque muitas vezes a gente acaba colocando, né, a violência dentro de um único pacote, dentro desse único contexto da violência física entre os alunos, né? Por exemplo, frases como só podia ser aluno de escola pública, né? Você não tem futuro. Essas também são formas de violência e que a gente presencia em algumas escolas, né? E é preocupante quando a gente ouve que os responsáveis, alunos e até mesmo professores acabam negando estar numa escola, né? Porque aquela escola tenha alguma fama negativa, né? Porque foi veiculado alguma situação e aí isso acaba desestimulando que pessoas queiram estar naquele ambiente, né? Eu vou trazer alguns exemplos para que a gente possa ilustrar algumas situações e esses exemplos eu presenciei, né? E acredito que muitas pessoas aqui já ouviram falar ou já presenciaram ou foram, né, estiveram envolvidas em alguma situação parecida. Eu atuei numa escola em que o sobrenome da escola é Teixeira, né? E os alunos e as pessoas, não só os alunos, mas a vizinhança, a comunidade do entorno, ex-alunos, ao se referir a essa escola, não falavam Teixeira, né? Falavam o sobrenome da escola e substituía Teixeira por Lixeira. Né? Então, isso para caracterizar, né, uma forma violenta também de estar na escola e de se referir a essa escola. Os alunos, ao denominarem a escola como lixeira, eles também estão se colocando nesse lugar, porque se eles estão na lixeira, né, consequentemente, eles seriam lixo. E outro exemplo também marcante é de uma outra escola em que os alunos, ao saírem, né, ao terminarem o turno, ao irem para suas casas, eles gritavam liberdade. Né? Então, eles se sentiam livres quando saíam do portão da escola para fora. Né? Então, essa forma verbal de manifestação também é muito significativa, né? E a gente tem que observar. Né? Essa escola em especial, em que os alunos gritavam liberdade, realmente era uma escola, essas escolas verticais, né? Estilo caixote, com muitos andares, uma escola cinza, escura, né? Com portões altos, muros altos, muito gradeada, com vários cadeados. Então, assim, era compreensível esse sentimento e essa manifestação dos alunos. Mas agora um outro exemplo, né, que eu quero trazer, e esse exemplo foi muito marcante, né, na minha vida profissional, na educação, de uma escola em que os alunos
eles eram divididos fisicamente, né? Os alunos do ensino regular e os alunos do PEJA, eles não ficavam no mesmo ambiente da escola em relação às salas de aula. Os alunos do ensino regular, eles ficavam no pavimento superior da escola e os alunos do PEJA nas salas do térreo. E aí, uma coisa muito particular dessa escola, né, do funcionamento e dessa dinâmica que a escola apresentava naquele momento, é que os alunos, além dessa divisão física, os alunos do PEJA e do ensino regular, eles não entravam no mesmo horário, eles não saíam no mesmo horário. A merenda também era, né, o recreio também era num horário diferenciado. E como funcionava isso lá na escola, né? Os alunos do regular subiam, tinha uma rampa para ir para o segundo pavimento, e quando todos subiam, e os professores também, tinha uma grande grade, né? Uma porta, um grande portão todo gradeado, e esse portão era trancado depois que todos passavam e todos já estavam nesse segundo pavimento. E o que aconteceu? Um dia, nós estávamos descendo a rampa, eu e a minha equipe, da qual eu fazia parte, né, uma equipe interdisciplinar, eu como assistente social, a psicóloga Pamela, a professora Cristina, né, a gente compunha uma mini equipe, e a gente estava descendo essa rampa e o portão estava trancado. Né? O portão estava trancado, consequentemente, os alunos e alunas se aglomeraram no portão esperando o portão ser aberto. Mas esse clima, né, de hostilidade, um clima de rivalidade entre esses alunos, que já vinha sendo construído por todo esse exemplo que eu já mencionei para vocês em relação à dinâmica dessa escola funcionar, isso foi criando, né, esse distanciamento entre esses alunos. Então, a rivalidade e as hostilidades eram latentes. Conclusão. Esperando esse portão ser aberto, alunos do regular de um lado e alunos do PEJA do outro, uma aluna conseguiu, pela grade, segurar o cabelo de outra aluna, puxando e batendo com a cabeça dela na grade, puxando o cabelo, e foi uma situação muito grave e uma situação muito importante naquele momento para a escola, né, e de uma observação e um olhar maior em relação a toda essa dinâmica, porque essa aluna teve cabelo puxado, né, arrancado, e ficou bem machucada nesse episódio. Mas por que eu trouxe esses exemplos para vocês? Né? Porque eu entendo que eles conseguem ilustrar uma forma de violência da escola, né? E que isso a gente não pode fechar os olhos para essas situações. Né? É uma violência simbólica, né? Esse tipo de funcionamento e todas essas situações que eu mencionei, e que na maioria das vezes estimula a produção, né? Ou a reprodução dessas outras práticas de violência. Né, e que não favorece nem um pouco a essa construção desse sentimento de pertencimento, dessa identidade à escola. Né? Esses episódios, eles são graves, né? São importantes, e que a gente não deve não olhar e se debruçar sobre essas questões, mas eles são o extremo oposto, né, do projeto e da experiência que o professor Luiz trouxe para a gente, né, e que ele vem desenvolvendo lá na Herbert Moses. Né? Porque a gente pode observar no trabalho do professor Luiz, né, e o trabalho dele é um excelente exemplo de uma estratégia para esse enfrentamento à violência, né? É um caminho que a escola pode seguir, que a escola pode percorrer, e eu acredito que já foi traçado, né, lá na Herbert Moses, e para o fortalecimento e esse sentimento de pertencimento da escola, que eu tenho certeza, né, que lá na Herbert Moses as pessoas e a comunidade escolar, elas têm orgulho de fazer parte, né? Essas pessoas têm orgulho de fazerem parte daquela comunidade escolar, e eu acredito que esse seja o nosso foco, né? Nós temos que percorrer sempre esse caminho. É claro que a partir desses episódios a gente conseguiu abrir um canal maior de comunicação entre essas escolas e trabalhar,
né, em relação a eles, mas esse aqui não é o nosso foco hoje, mas é importante citar que foram momentos marcantes, importantes, mas que conseguiram criar um novo olhar para as situações naquele ambiente escolar. Né? E vocês podem perguntar, a gente está dialogando aqui, refletindo sobre o projeto do professor Luiz, eu posso, né, eu devo aplicar esse projeto da forma que ele fez na escola dele, vai dar certo na minha realidade escolar? Será que lá na escola em que eu atuo, esse projeto seria bem desenvolvido, bem recebido? Quais seriam os efeitos? Eu vou te dizer que depende, né? Uma resposta bem de advogada, porque nem tudo que acontece no ambiente será bem sucedido ou com o resultado esperado, né, daquele objetivo que se quer, que se pretende, mas até porque não é uma fórmula, a gente não tem uma forma de enfrentamento para as violências, né? Mas uma forma de atuar e de pensar a escola de uma forma mais coletiva abre um espaço, né? É um caminho dessa construção e desse lugar aonde a gente deseja chegar, né? E no trabalho do PROINAP, nós temos vários eixos de atuação, a gente observa vários desses aspectos. Nós temos 5 eixos de atuação, que é direito e aprendizagem, direito de aprendizagem e a permanência na escola, juventude escola, acolhimento psicossocial e vínculo escolar. Também temos os direitos das crianças e dos adolescentes e a convivências e conflitos na escola. Mas, independentemente do eixo de atuação, né, que esse profissional, que essa equipe do PROINAP queira, junto com a escola, e analise que aquele eixo é um eixo favorável para a dimensão em que se queira abordar naquela escola, eu acredito que existem 3 aspectos que são fundamentais para que a gente não pode perder de vista e eles devem ser levados em consideração na construção desse trabalho, de um trabalho mais coletivo na escola, né? Que muitas vezes não, ou melhor, que a gente consegue perceber no trabalho, com muita clareza, no trabalho do professor Luiz, lá na Herbert Moses. Né? Um desses aspectos é observar o clima escolar. Né? Existem alguns autores que discutem esse conceito, Brito e Costa, Fante, por exemplo, são autores que discutem, né, que abordam essa questão, e existem algumas variações na classificação de cada autor, mas esse conceito nada mais é que a observação dessas especificidades, que a Flaviane já apontou, o professor William também falou um pouco, né, dessa especificidade de cada escola, né, porque cada escola ela tem uma realidade distinta. Né? Cada unidade escolar é formada por uma diversidade de pessoas. Né? Essas pessoas trazem, né, levam para a escola as suas experiências, né? Como que é a sua inserção em cada contexto social, né? Como esses contextos diversos, eles vão se manifestar na escola. É na escola que tudo isso emerge, é na escola que tudo isso ecoa, e como não observar essas variações e essas dimensões, né? Por isso o clima escolar de cada escola, ele é uno, né? Nós devemos levar em consideração essa especificidade. Por isso, quando se me perguntarem, o projeto do professor Luiz vai caber numa determinada escola? Não sei, depende, a gente tem que experimentar, a gente tem que observar qual é a realidade daquela escola, se aquilo vai caber lá ou não. Né? Então, é uma experimentação. E não só uma experimentação, mas uma observação dessa realidade que é sua. Né? Eu não posso transportar a realidade do outro para a minha. Então, o trabalho do professor Luiz, né, a gente consegue constatar, né, a existência dessa observação e desse cuidado que ele teve com aquela realidade. Ele conseguiu, né, através da sua observação e desse cuidado, desse olhar atento, perceber qual era o tipo de violência e qual era a demanda que existia na escola naquele momento, né? Que era a violência através dos apelidos. Né? E esse foi o pontapé
do projeto dele, né? Ele se debruçou por uma questão que era característica daquela realidade escolar e ele buscou estratégias que cabiam naquele contexto específico. Né? Então, essa construção dessas estratégias de enfrentamento, né, de qualquer situação, seja ela de violência ou qualquer outra demanda que tenha a escola, ela deve levar em consideração essa especificidade, né, a especificidade de cada escola, porque o público é diferente, a forma de funcionamento de cada escola é diferente, a estrutura física da escola é diferente, o local onde ela está inserida é diferente. Então, assim, existe uma gama de características que cada escola possui e ela é diferenciada dentro dessa inserção nesse contexto social. Né? Um outro ponto importante para a gente observar, né, é a participação e envolvimento de toda a comunidade escolar, né, ou pelo menos a maior parte dessa comunidade, né, alunos, professores, responsáveis. A gente percebe isso, né, no projeto Onde Está a Graça. Né? Ele fala dessa coletividade de que toda a comunidade escolar abraçou a ideia e juntos estão desenvolvendo esse trabalho que é magnífico. Né? A gente observa no projeto do professor Luiz que esse projeto ele possibilitou também, né, a construção não apenas dessa atividade, né, a possibilidade dessa atividade ser desenvolvida na escola, mas também ele iniciou um processo de construção ou reconstrução dessa nova identidade da escola, né, que vinha sendo trabalhada e que ele percebeu que estava, né, imersa nessa questão da violência através dos apelidos. E um terceiro ponto, que também é importante a gente ressaltar, né, que também a gente percebe no projeto do professor Luiz, é a continuidade da ação, a continuidade do projeto. Então, a elaboração, a execução e a continuidade dessas ações, desses projetos, né, esses três elementos também eles têm que andarem juntos. Porque, assim, na elaboração dessas estratégias, né, de enfrentamento às violências na escola, esse enfrentamento ele não pode ser uma ação isolada, uma ação estanque, né? Porque esse impacto vai ser muito menor. O impacto de uma ação, né, uma única ação, ele não vai reverberar na escola como uma ação em continuidade, em que a escola esteja imersa. Porque que a gente tira da experiência do professor Luiz? Que o trabalho dele, né, tem mais de 10 anos, então é um trabalho de longo prazo, é um trabalho contínuo, né, e esse trabalho ele passou a fazer parte dessa identidade da escola. Né, através desse trabalho de observação, com o envolvimento, a participação da comunidade, foi possível uma construção, né, dessa identidade e esse orgulho de pertencer a esse grupo. Eu tenho certeza que as pessoas, a comunidade escolar da Herbert Moses, tem orgulho em fazer parte desse grupo. Né? Então, a partir dessa experiência, a gente também pode destacar, né, que é importante conhecer a escola, né, ouvir os seus membros, principalmente dar voz a esses estudantes. O William mencionou a questão dos grêmios, né, muito importante, esses alunos têm muita potência. Se eu fosse ficar aqui dando exemplos de potencialidade dos alunos a partir das experiências do trabalho do NIAP, do PROINAP, a gente não sairia daqui hoje, eu já estou terminando, eu gosto de falar, gente. E a gente também tem que perceber que vai para além disso, né? É envolver esses alunos na participação, na construção desses projetos, na elaboração dessas atividades, né? Para trazer um ressignificado desse ambiente. E eu entendo que isso, né, traz mais potência a qualquer trabalho que possa ser desenvolvido na escola. Então, observar essas questões pode propiciar uma escola mais potente, uma escola viva, uma escola com personalidade e que as pessoas queiram fazer parte daquele lugar. Né? Então, para terminar a minha fala, eu trouxe uma frase que eu considero que retrata um pouco do que a gente falou aqui hoje, né, desse momento, e é assim, na escola que se aprende a conviver e um dos lugares onde se aprende a interpretar o mundo.